de assédio e opressão, porque aí já não é mais só assédio sexual, mas assédio moral, racismo. Então, esse tipo de denúncias a gente recebe, mas no âmbito da diretoria, dos 83. E aí as pessoas têm que procurar, e a sessão sindical, como é que ela faz isso? E a gente tem um outro também, por exemplo, quando é uma situação que envolve assédio entre professores, qual é o nosso papel nesse contexto, né? Então, como a gente vai dar isso? Então, o apoio que é feito, né, à vítima, etc., como isso é feito também, tem toda uma questão política aí para ser construída. Desculpa, eu não compreendi 100%. No caso, eu sou uma aluna, eu sofro algum tipo de assédio, independente de como seja. Como que eu procedo? Então, olha só. Se você sofreu um assédio, seja de um professor, de um outro estudante, de um técnico administrativo, né, dentro da estrutura universitária, primeira coisa que você tem que fazer, assim, aí eu já vou te falar pelas experiências e pelos, o que a gente tem visto que está funcionando. Primeiro é não se calar. Então, a universidade ela possui instâncias, ela possui suas instâncias de espaço de denúncia. Uma delas, dependendo da universidade, a ouvidoria, tem alguns espaços dentro da universidade que faz isso. Esse é um. Segundo, que aí eu vou dizer que é um dos mais eficientes, porque é sempre um junto com o outro. Buscar os pares. Por exemplo, a mulher, buscar os movimentos feministas, buscar o sindicato, você pode conversar com o sindicato, você pode buscar o movimento estudantil, mas a gente viu que fez uma grande diferença. Tanto o sindicato junto, por exemplo, com o movimento feminista, que foram as experiências que a gente viu, que as denúncias de assédio caminharam, porque, veja bem, o que nós temos observado no diálogo com as questões sindicais, com as vítimas, nos espaços que nós fomos. A denúncia dentro da universidade, ela pode ser uma questão lenta. A universidade, ela tem demorado muito na resposta às denúncias de assédios. Aí eu estou falando tanto do moral quanto do sexual. Já aconteceu também da vítima, né? Por exemplo, ela vai na ouvidoria e faz a denúncia. Já aconteceu da vítima ser exposta, né? Do agressor saber exatamente o que a pessoa encaminhou para a ouvidoria. Então, o sigilo, isso a gente tem observado também. Então, mas isso não pode impedir que a pessoa faça a denúncia. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que buscar uma rede de apoio. Mas existe alguma forma de triagem para esse tipo de caso ou ainda não? É uma coisa que ainda vai ser construída? Triagem e sentido. Assim, nesse caso, vou colocar como exemplo, porque eu sou mais próxima. Eu sou por um tipo de assédio. Se eu vou na ouvidoria, eles vão saber de qual forma eles vão abordar esse assunto ou não existe um segmento? A gente vai conversar para isso. Então, as universidades, o que elas fazem nesse tipo de situação? Depende muito, mas em vias gerais, quando ela encaminha, ela vai criar, se for professor ou técnico administrativo, ela vai criar uma comissão de sindicância. Uma comissão de sindicância. Para fazer uma apuração, é formada geralmente por professor, por técnico, e que vai escutar as partes e que vai emitir um parecer sobre essa situação. Então, no caso, a vítima teria que estar, de alguma forma, em contato com o agressor, em algum momento? Não, ela não entra em contato com o agressor, não se faz feriação. E se te propuserem, por exemplo, vamos supor que alguma universidade as pessoas vão fazer a feriação, você tem todo o direito, inclusive legal, de recusar, certo? Então, isso é uma coisa que, se por acaso tiver uma situação em que tentem fazer a feriação, isso porque você expõe a vítima 2 vezes. Então, é uma situação que geralmente não acontece, são em momentos separados, em situações separadas. Um outro aspecto, assédio sexual, isso é crime. Então, a pessoa, dependendo, né, do assédio que ela sofreu, do quanto ela, né, porque isso também, gente, é muito importante, porque fala assim, mas eu fiz isso com fulana, não aconteceu não, mas eu fiz isso com ciclana, né, foi depressão. Existem pessoas e situações e situações. Então,
se couber também a questão jurídica, ela tem que ser colocada. Vou dar um exemplo bem prático para vocês que aconteceu na nossa universidade. Em dezembro de 2016, um grupo de estudantes e professores saíram da regional Jataí, que fica a 300 quilômetros de Goiânia, que foram numa van da universidade para um evento em Goiânia. E duas meninas foram, de acordo com elas, estupradas por um professor, porque elas estavam no alojamento, mas depois eles saíram do alojamento, fechou, foram dormir na casa do professor, e duas meninas, tanto que assim, todo mundo estava na casa, acordou, a menina gritando, etc. E a primeira coisa que acontece nesse tipo de situação, já vou te falar, a menina foi considerada escandalosa, mas não foi bem assim, né, etc. Todo mundo fez cara feia para ela, como é que a pessoa faz isso. E ela foi para casa carregando isso, a culpa, lembra que a gente comentou que tem a culpa, mas ela resolveu fazer a denúncia. Então, ela fez primeiro a denúncia para a ouvidoria. Ela foi a pessoa, porque a gente escutou o depoimento dela, porque ela quis contar. A gente fez um evento em Jataí, e de repente alguém começou a descrever a situação, e quando eu estava no meio da história, a gente percebeu que ela era a vítima. E então ela contou pra gente que ela fez a denúncia na ouvidoria, e a partir da denúncia na ouvidoria, o professor teve acesso à denúncia dela. E ela começou a ser hostilizada por colegas, por outros professores. E ela, então, o que ela fez? Ela buscou grupos de professoras, tem um grupo de mulheres, tanto da universidade quanto da universidade, e ela conversou com essas pessoas e que deram apoio para ela. E a partir daí ela fez a denúncia, tanto na Justiça Comum quanto no Ministério Público Federal. E, juntamente com esse grupo, então ela já não era uma, foram identificando inclusive outras pessoas, né, que tinham histórias semelhantes. Aí começou a vir notas de professores da faculdade, dizendo que era inaceitável que o professor tivesse feito isso. Então, começou um movimento que obrigou a universidade a levar o caso adiante, porque aí o professor entrou de licença, o professor foi para Goiânia para não ficar naquele espaço, até que a pressão foi tanta que ele teve que ser afastado. Isso, aí só para te dizer, e qual foi a grande pressão para que isso acontecesse? Porque na Justiça Comum o professor foi acusado e pelo Ministério Público Federal também. Então, essas duas respostas também fizeram com que houve pressão na universidade. E uma grande pressão que teve foi uma calourada, que aconteceu 4 meses depois, em que a ouvidoria estava lá dizendo, explicando como é que ela funcionava, e aí, de repente, a estudante levantou e outras pessoas falaram, mas eu já denunciei isso tem tantos meses, não aconteceu nada. Então, foi quando, né, você faz um escracho mesmo e denuncia, e com um grupo de pessoas aqui do seu lado. Então, esse foi um movimento que aconteceu de março para abril do ano passado, e agora, em junho desse ano, o caso penal ainda está correndo na Justiça Comum, mas o professor que foi demitido agora, final de maio, início de junho. O que é o mínimo, né? Que é o mínimo, né? Aí eu quero dizer assim, o professor foi demitido pelo seguinte, eu li o parecer, né, da comissão, porque foi feito, geralmente, nas universidades federais, você faz uma sindicância e depois você faz o processo administrativo. Então, a partir do processo administrativo, a indicação foi pela demissão do professor e na realidade, seguindo a lei do regime jurídico único, que foi porque, de novo, a universidade, mesmo nesse caso, ela não dizer assim, a pessoa estuprou, porque o estupro está lá na justiça, né? Mas ele cometeu um ato, né, que fere os deveres dele enquanto funcionário público. Tá? Então, mas assim, só para dizer para vocês que não é assim, olha, a gente está aqui, né, fazendo ódio, por exemplo, a que o professor seja demitido ou finalizado, porque a gente é o seguinte, né, crime, né, assédio, estupro, são questões que a gente não tem como deixar passar. No caso de Jataí, então, a estudante ela teve apoio do movimento feminista, ela teve apoio
da seção sindical. Então eu quero montar, eu quero deixar. Mas vou escutar você já, você também. Outra questão é que a gente está aqui debatendo sobre o assédio, só que mesmo agora a gente já notou que tem uma lacuna muito grande que não está sendo sanada, né? Que é isso. É que a vítima, além de ela ser uma vítima, ela precisa ter toda uma força e unir mil pessoas atrás dela para tentar qualquer tipo de justiça. Esse cara não está preso, esse cara não está só foi demitido, ele vai arranjar outro. Não vai ser não. Thaís. Então, Thaís, isso que você está falando, eu vou te responder já, mas a gente vai assim, porque caminha por aí, mas você tem assim, essa questão, por exemplo, se ele vai ser preso, a gente está acompanhando porque né, a justiça está aí, a gente sabe como é que a justiça funciona, mas tem um processo aí que está acontecendo. Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que isso não é impossível, né? Teve o caso, por exemplo, na UNEB, que é na Universidade Estadual da Bahia, e que a professora sofreu assédio, estudantes sofreram assédio, e foi um processo longo também, e é muito isso, para você ter ideia, as nossas colegas da seção sindical, da UNEB, até elas tiveram medo pela vida delas, pelas ameaças que elas sofreram no processo. E que, no contexto da universidade, também resultou na demissão do assediador. E o que acontece na justiça comum também continua acontecendo. E o processo também foi o mesmo. A reitoria só caminhou, no caso da UNEB, a partir do momento também que a seção sindical, com os movimentos, com as vítimas, foram, no caso da UNEB e do Ministério Público Estadual. Isso da UNEB é o recente? Não é esse dessa semana, não. É o que teve um dessa semana que também a gente está acompanhando. A gente está falando do que aconteceu ano passado. Que, inclusive, essa pessoa depois entrou na justiça querendo indenização de R$2 milhões da UNEB, porque tem toda uma questão. Professor. Eu queria só aproveitar a oportunidade que ela levantou para discutir a questão do assédio, apesar de levantar questões apropriadas, ainda que estamos em uma relação onde eu tenho sempre cuidado da vítima, que é a mulher, embora é possível que, em certos momentos, também que aconteça o contrário. Que o homem seja vítima também. Muito bem. A segunda coisa é que nós temos que considerar, pela toda essa dificuldade que você está considerando, que vivemos em uma sociedade patriarcal, cujo processo de socialização naturalizou a relação que isso, ainda que seja numa instituição como uma universidade, que possa acontecer. Como você mesmo disse, só agora, nesses últimos 10 anos, que começou a discutir essas questões. Considerar a agressão, agressão sexual, ou então a vitimização da mulher, como está se dizendo, isso é relevante. Mas sempre temos que tomar em consideração que nós ainda não consolidamos as instituições democráticas, onde essas coisas poderão ser percebidas realmente por toda a sua sutileza. Olha só o que nós estamos levantando. É uma questão legal, até legítima para ser defendida, mas existe uma série de sutilezas que é preciso pensar nisso. Como é que vamos contornar? Não é só porque ela foi vítima. Isso é um fato. E você não mostrou a dificuldade de como esse processo chega à instituição como a reitoria para ser atacada, para abrir sindicatos. E que não é fácil. Então, e isso é preciso, como você está tomando cuidado para explicar, precisamos continuar com essa luta, mas sempre considerando essa sutileza, até quando e quais são os indicativos próprios ou alguns indicadores que substanciam o seu argumento junto à instituição para que a vítima possa realmente ter a sua justiça reparada. Então, eu quero só chamar a atenção para essa sutileza e a delicadeza do caso. Eu falo isso com outras razões também.
por exemplo, quando acontece em várias universidades, a fraude na questão da seleção por questão do corpo. E nós temos denunciado vários, mas quantidade de alunos que fraudaram e entraram no corpo. Mas a questão é tão superior que fica difícil. Como você acusar essa pessoa num país extremamente miscigenado, que a pessoa pode se declarar para, ainda que não tenha como provar isso. Isso também é um outro cuidado, é que temos que ver cada caso como um caso. Por exemplo, o edital da nossa universidade não criou nenhum outro critério senão aquela autodeclaração. É natural. Então, essa é uma questão tão delicada que, apesar da lei estar aqui, protegendo os cotistas, mas ela é burlada de uma maneira indefensável, justamente por essas subtilezas que a gente se trabalha a pensar como trabalhar isso. No sindicato também tem que começar a pensar nesses pequenos detalhes que não são questões mais relevantes que parecem pequenos detalhes. É só essa observação que eu queria falar. A minha pergunta seria assim, nesse exemplo que você deu de Jataí, né? Como que chegou assim, a questão que discutida, a questão de prova da denúncia, Então, aí, por exemplo, ao processo caminhar. Então, nessa questão que, na realidade, tinha